Pessoal, boa tarde. Ó, eu tô fazendo esse vídeo rapidinho, vou mandar aqui no grupo do Zap, mas também postar lá depois no YouTube, para vocês terem um pouco mais de norte, luz, que eu vi que tem bastante gente ainda confuso com conceitos de limite, tá? Principalmente limite lateral, que é o que cai nos exercícios 2 da lista 2 de Matemática 2, beleza? Então, só para começar, eu vou explicar então do zero o que são limites e como que a gente usa isso em exercícios de funções, tá? No caso, então, para começar, o que é o limite? O limite, ele é aquilo que se aproxima de um ponto do eixo X, da parte horizontal do gráfico, tá bom? E aí, o limite ele é o valor que a função ela chega quando você se aproxima desse ponto em específico, do ponto do eixo X. No caso, então, para exemplificar, eu trouxe aqui o f de x igual a 2x, que é um exemplozinho bem simples, só para contextualizar, e a gente quer que o limite ele seja dado em x igual a 3, tá? Então, o ponto 3 da linha horizontal. E aí, o que a gente faz? A gente transcreve, então, isso aqui na parte de limite. Como é que a gente transcreve isso? Limite, então, x valendo 3. A gente transcreve o f de x, que se a gente botasse f de x ou isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, tanto faz por conta do enunciado. E aí a gente aplica esse valor. Então, o 3 a gente substitui no x, 2 vezes 3, 6. Ou seja, conforme a gente chega no ponto 3 na linha de x, os valores y, no caso f de x, ele vai se aproximar de 6. Esse se aproximar por quê? Porque a gente pode ir tanto pela parte esquerda quanto direita do ponto 3. E isso eu vou explicar aqui mais para baixo para a gente ir compreendendo um pouco mais, tá? E aí, quando a função ela muda de fórmula, porque aqui no exemplo aqui em cima, a gente só tinha um caso para aplicar o valor de 3, o valor de x. Já nessa aqui, eu vou trazer para vocês, então, uma função que ela tem partes. Ela tem quando o x ele é maior ou igual a 1 ou quando ele é menor que 1. E aí, perdão. E aí, como é que isso se trata? Repara que a esquerda de 1, ela tem uma regrinha e a direita de 1 ela vai ter outra. No caso, como é que vocês podem reparar? Eu fiz aqui outro exemplozinho mais visual para a gente poder notar. Se eu tiver, no caso aqui, a nossa função da fórmula, eu falo que o x ele é maior ou igual a 1 ou ele é menor do que 1, o meu ponto central aqui dessa função é o 1, é o valor 1. Então, eu vou pegar o valor 1 de base e aí eu vou falar que quando o x ele for menor do que 1, vai se aplicar essa função, essa regrinha. Então, isso aqui a gente representa como sendo menor do que 1? Pelo símbolozinho de menos na potência. Isso a gente considera, então, que é o valor pela esquerda, tá bom? Já se eu considerar o ponto 1 e pegar que o x ele é maior ou igual a 1, esse x está vindo aqui da direita do ponto, certo? Do lado de cá. Então, a gente atribui o sinal de mais em cima, né, na potência, por exemplo, e aí a gente usa essa função, que é o que o exercício nos traz. Então, isso é o que vocês precisam saber de interpretação dessa parte aqui, beleza? E aí, a partir disso, a gente pode sim entrar no que é os valores de limite, que são limites laterais. Tá? E aí, o que é? Limite pela esquerda, que aí é o que eu expliquei ali do menos em cima. E aí a gente interpreta, a gente transcreve isso dessa forma. Limite de x tendendo pela esquerda para a nossa função, ou seja, o valor da função, quando o x se aplica a 1, os números têm que ser menores do que 1, porque eles estão vindo da esquerda, às vezes não estão em cima do 1, eles estão vindo para chegar no 1. Já o limite pela direita, que é o símbolozinho do mais em cima, a gente transcreve limite x igual a 1 mais para a função, ou seja, os valores da função quando o x se aproxima de 1, eles vão ser números maiores do que 1, tá bom? E aí é o que é o exemplo que a professora deu em sala, né? Olhar o ponto 1 pelos dois lados da rua, porque o ponto 1 está aqui, então a gente tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo ela vai ter um tipo de função e o lado direito outro tipo de função para a gente poder aplicar e ver se os limites eles são contínuos, eles são relacionados, tá? E aí a gente pode chegar nessa próxima parte, que é como que a gente calcula na prática esses negócios. No caso, então, a gente vai ter que escolher um dos lados, no caso do lado da esquerda ou da direita, de acordo então com o enunciado, ele vai trazer para a gente as funções. E aí, se a gente pegar
o limite da esquerda, a gente vai aplicar os valores de x menor que 1, ou seja, a gente vai aplicar aquela função de 2 vezes x. Se a gente pegar o limite tendendo para a direita, se aproximando de 1, a gente usa a expressão que é x maior ou igual a 1, e a gente usa, então, essa outra função, que é x mais 1, beleza? E aí, a gente tem, então, essa interpretação de qual lado que eu quero começar a fazer, eu vou substituir o valor, e normalmente, por ser umas funções de linha ou parábola, né, a gente consegue fazer só por substituição dentro da função, beleza? Então, aqui é um exemplo do exercício. Eu vou começar pela esquerda, por exemplo. Então, eu pego o limite tendendo para a esquerda, então esse menos aqui em cima, e eu aplico. Qual que é a fórmula? Qual que é a função? 2 vezes x. Então, eu vou aplicar 1 nesse x, que o x então ele vai valer 1. 2 vezes 1, 2. Então, esse vai ser minha resposta para a função do lado esquerdo. Já na função do lado direito, eu vou pegar, então, minha interpretação. Limite quando ele tende pela direita. O meu valor de x na minha função vai ser qual? X mais 1. Então, eu vou pegar essa função, aplicar aqui dentro, x mais 1, transcrevendo o limite, que isso aqui vocês têm que deixar junto, é obrigatório, tá? E aí eu vou aplicar, então, o valor de x valendo 1. Então, 1 mais 1 também vai dar 2. E aí, nesse exemplo que os dois valores bateram, deram a mesma coisa, a gente pode, então, considerar que o limite ele existe e o valor dele é 2. E aí, como é que a gente transcreve isso no exemplo que a professora trouxe também do slide da aula? A gente vai colocar, existe limite de x tendendo a 1, para a função, pois a tendência para a esquerda é igual à tendência para a direita, que os dois vão dar o valor 2. Então, essa aqui é a transcrição que vocês têm que pôr no exercício, tá? Eu vou mandar aqui abaixo do vídeo, e quem estiver vendo no YouTube eu vou botar aí na tela, o formato que tem que ficar o gráfico, tá? Por exemplo, se vocês quiserem desenhar ele. Mas não necessariamente obrigado, se vocês souberem pelo menos fazer essa interpretação é importante. O gráfico é o plus para vocês poderem se localizar ainda mais no exercício, beleza? Valeu!